Boa noite, Alisson, Andrew, querida Heloíse. E saudações a todos que me ouvem. Eu me chamo Camila, tenho 42 anos e moro em Sorocaba, que fica no estado de São Paulo. Vou contar um relato acontecido há bastante tempo atrás. É um fato assustador que parece que foi ontem que aconteceu. Eu e meu esposo nunca mais esquecemos do que vimos, nem minha irmã e o seu esposo, já que eles presenciaram aquilo também. Isso aconteceu no dia 10 de novembro de 2008. No caso, em uma madrugada de sábado para domingo. Lembro dia e data, pois foi exatamente no dia do aniversário da minha filha, que na ocasião estava fazendo 9 anos. Desde novinha, que a gente gosta de fazer uma brincadeira. Era de costume meu e do meu esposo sempre fazer essa comemoração em casa, ou se não, na casa de parentes ou em clubes, já que a gente unia o útil ao agradável. Sempre após o aniversário a gente costumava tomar umas, havia o divertimento das crianças e depois dos adultos. E vendo por esse lado, no aniversário de 9 anos da minha filha decidimos ir num bar. Meu esposo na época conhecia um rapaz que tinha uma chácara em Araçoiaba da Serra. Meses antes, ele pediu a preferência para alugar a chácara em novembro, exatamente assim que estivesse perto do aniversário da nossa filha. Deu tudo certo e o rapaz nos deu a chave numa quarta-feira, sendo que ficaríamos nessa chácara até domingo. No caso, alugamos ela por 4 dias. Eu, como estava muito ocupada com os preparativos do aniversário, pedi para minha irmã e seu namorado na época irem para lá, para limpar e ver como estava o estado do lugar. Eles foram na quinta-feira pela manhã. Dei o endereço e tudo deu certo. O intuito seria deles organizar lá e dormir na chácara por 2 noites. Enquanto isso, a gente se organizava para cá. Só iríamos preparar tudo no sábado e fazer a festinha para minha filha no mesmo dia. Mas algo estranho aconteceu. Eu ainda me lembro bem, Heloíse. Era assim por volta das 9 ou 10 horas da noite. Estava na sala assistindo a novela das 9, quando chegam desesperados na minha casa a minha irmã e o seu namorado, tão assustados que quase entraram dentro da sala com o carro. Eu vi um bicho, Camila. Era o que minha irmã repetia sem parar. Os dois não falavam coisa com coisa. Estavam realmente assustados e abalados com algo. Pedi para eles se acalmarem e contar aquilo com mais calma. E um de cada vez. Primeiro foi o namorado da minha irmã, e disse não ter visto nada. Ele falou que estava tomando banho quando ouviu minha irmã gritar desesperada e entrar no banheiro com ele, falando que tinha um bicho na porta olhando para ela. A coisa supostamente estaria com a boca aberta e fazendo careta para minha irmã. Ela, por sua vez, disse que era um lobisomem, que apareceu apenas com a cabeça na porta e ficou olhando para ela armar as redes para eles dormirem. O namorado da minha irmã ainda foi atrás com uma lanterna para ver se conseguia achar esse bicho, mas disse que não viu nada na região. Minha irmã, assombrada, nem quis ficar lá para dormir. Ela obrigou o rapaz a descer a serra, pois não ia dormir naquele lugar. Ela realmente estava muito assustada. Mas ele, por outro lado, como não viu a criatura, apenas brincava. Até eu entrei na brincadeira e dei uma zombada com ela. Então nós decidimos voltar lá na sexta-feira e ver esse tal lobisomem, para ver se era real ou coisa inventada por ela. Na manhã de sexta, seguimos até a chácara. Estava tudo normal, segundo o namorado da minha irmã, assim como eles deixaram na noite anterior. Detalhe, Lu, a minha irmã não quis voltar nesse lugar. Nem pro aniversário ela foi. Nessa manhã fomos apenas eu, meu esposo e o namorado da minha irmã.
Chegando lá, ajeitei o restante das coisas na casa que faltava e depois fui andar pelo lugar. O namorado da minha irmã e o meu esposo ficaram limpando a piscina para o banho das crianças. Ali notei que era tudo isolado. Não tinha casas próximas ou trilhas que davam para outras regiões. Apenas a estrada que levava até a chácara. Logo, não teria vizinhos ou pessoas para incomodar. Enfim, teríamos paz. Ao menos era isso que eu pensava. Passamos aquele dia arrumando o restante das coisas para o aniversário. Ao final da tarde, o namorado da minha irmã e o meu esposo foram pegar o freezer para colocar as cervejas e as carnes do nosso churrasco, assim como os refrigerantes da festa. Naquela noite dormimos na chácara temendo ser roubado, pois apesar do lugar ser isolado, algum engraçadinho podia passar por ali, invadir e acabar levando as coisas. Então, eu e meu esposo dormimos na casa. Claro que aproveitamos bastante a piscina e ficamos até certa hora da noite tomando cerveja, mas não vimos nada demais. Até já achava que minha irmã estava louca ou vendo coisas da sua imaginação. Além do mais, não acreditava nesse tipo de coisa. Morria de medo, mas não acreditava nesse tipo de coisa. Até aquele dia que vi com meus próprios olhos um lobisomem. No sábado, logo cedo, começamos a ajeitar as coisas. O rapaz do pula-pula chegou e arrumamos os enfeites da festa. Algumas amigas me ajudaram com isso, então fomos organizando a casa. À tarde, por volta de umas 5 horas, os amigos da minha filha começaram a chegar. A festinha ia ocorrer até as 7 horas da noite, hora em que iríamos cantar os parabéns. E tudo ocorreu muito bem, sem nada de estranho acontecer. Após o aniversário, ficaram algumas crianças, tudo sob a nossa guarda, para tomar banho de piscina na manhã de domingo. Aos poucos, os pais foram indo embora e logo deu 8 horas da noite, hora da festa dos adultos. A minha filha e os amigos já dormiam tranquilamente. E ali junto de alguns conhecidos e pessoas da família, começamos a fazer um churrasco e a beber cerveja. Coisa simples, sem nada exagerado. Ficamos conversando, acho que até 1 da manhã, onde tinha apenas eu e meu esposo e mais uma amiga do lado de fora. Todos dormiam na casa. Decidimos entrar e foi lavar a louça com meu esposo. Trancamos as portas e já íamos dormir. E foi nessa hora que tudo aconteceu. Eu lavava enquanto meu esposo secava. Estava na cozinha conversando e lembrando da festinha, mas em dado momento começamos a ouvir um estalar de ossos. Ossos estalando na boca, como se algo tivesse os comendo. Ambos notamos na mesma hora o barulho lá fora e paramos de fazer as coisas e ficamos apenas ouvindo. E aquilo continuava comendo os ossos. Eram ossos do churrasco que tínhamos feito. Ainda naquela noite, meu esposo até pensou que fosse algum animal selvagem da região, pois cachorro mesmo provavelmente não poderia ser, já que na região não tinha vizinhos. Mais fácil ser uma onça, uma raposa, um lobo-guará. Fomos em direção da porta e abrimos para ver o que era, e ao lado da churrasqueira vimos o que parecia ser um cachorro de costas. Estava abaixado e comendo os ossos no chão. Era todo preto, uma pelagem bem negra, que até sumia na parte escura da churrasqueira. A coisa estava comendo os ossos que tínhamos jogado lá fora. "O que é isso?" perguntei para o meu marido, que estava estático como eu. Meu esposo não dizia nada, apenas olhava aquilo incrédulo. O bicho, assim que terminou de comer os ossos, saiu andando para frente e vimos a parte de trás daquela coisa. Era grande, larga e torta. Parecia a perna de uma pessoa, mas tipo como se quebrada. Não aguentei e soltei um grito, que para o nosso desespero,
fez com que a coisa olhasse diretamente para nós. Aquilo era horrível de todas as formas. Parecia um lobo, mas tinha a cara deformada, que às vezes até lembrava a cabeça de um cavalo, com orelhas que chegavam abaixo do queixo. Isso foi muito rápido. Quando o bicho olhou pra gente, meu marido fechou a porta. Nós nos afastamos bem rápido, mas deu para ouvir a coisa correr. Nós encaramos por um instante e ficamos em total silêncio, ainda com medo da coisa estar à espreita. Depois nem lavamos o resto das louças que faltava. Apenas fomos para o quarto e ficamos conversando. Não dormimos nada naquela noite. Meu marido ficou de vigia, temendo que o bicho fosse voltar. Mas a criatura fez apenas uma aparição após ser vista, tomou seu rumo indo para o matagal. De manhã, nós estávamos que nem dois zumbis. Nem eu, nem meu marido conseguimos dormir. As crianças tomaram banho naquela manhã. Fizemos o restante do churrasco e todo o tempo assustado. De fato, minha irmã viu uma criatura que, por algum motivo, não atacou, pois a passagem estava aberta para que ele fizesse isso, mas que nada fez. Aquele dia foi bem intenso pra gente, mas ainda ficamos até as 4 da tarde, que foi quando arrumamos as coisas e descemos a serra. Quando chegamos, contei para minha irmã a estranha experiência que tive. Claro que me desculpei por ter feito chacota com ela, e só assim para eu acreditar. Vendo aquele demônio diante de nós, o mais estranho é o que vem agora, Elu. Esse amigo do meu esposo, assim que veio pegar a chave da chácara, contou uma velha história do tempo dos seus avós. Ele disse que quando foi morar na região, tinha um homem que morava nas redondezas, um sujeito que não tinha esposa e muito menos amigos. Vivia que nem bicho na sua casa, todo sujo, sempre mal encarado. Não ia com a cara de ninguém da região. Até que um dia, seu avô, enquanto voltava para casa de seu compadre, flagrou a estranha transformação da besta. Em um velho curral de porcos, ele viu uma gemedeira. Era uma coisa tão feia que nem pela curiosidade ele foi olhar, mas tinha que passar do lado para seguir o caminho de casa. O avô desse amigo disse que assim que passou ao lado daquilo, ouviu um grunhido e um bufado, e quando olhou para o lado, viu a coisa mais horrível do mundo. Da cintura para cima era um homem, o mesmo homem que ninguém gostava. Mas da cintura para baixo era um bicho, sem pelos, mas com as pernas viradas como se fossem quebradas. O avô correu que deixou a bicicleta para trás. Entrou em casa muito eufórico e contou à esposa tudo o que viu. Pouco tempo depois que entrou, a criatura passou correndo na estrada, uivando e grunhindo muito alto. Desde então, a história se espalhou e o homem sumiu daquela região, mas que de vez em quando viam ele como um bicho por ali, sempre bufando e assombrando as pessoas da chácara. Isso explicaria o fato inusitado e macabro, mas se fosse uma criatura do tempo dos seus avós, a criatura deveria estar bem velha, ou que já tivesse falecido. Mas vimos aquele ser. Era um bicho que não tinha consciência das coisas, pois se tivesse, teria nos atacado naquela noite e causado um terror inimaginável na minha família e amigos. Por Deus, apenas nós 3 vimos o ser. O problema é que até hoje eu lembro daquela criatura que estava andando no quintal da chácara. Sempre me vem à mente ele virando o pescoço e olhando para nós. Boa noite. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel e venho reforçar novamente o desafio de 10.000 seguidores. Quando eu bater a meta de 10.000 seguidores, eu vou sortear 2 livros do Jefferson José.
O Eurolfo na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer a esses 2 livros, pegue um dos vídeos do canal e compartilhe o link com seus amigos nas suas redes sociais. Mas, se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo meu livro, a Heloíse ou dela, o meu amigo Hamilton Quaresma recebendo o dele e mais recentemente meu amigo narrador Andrew recebendo o livro dele.